nós vamos dar sequência ao livro de Malaquias. Eu não sei quantos de vocês já ouviram algum estudo nesse que é o último livro do Antigo Testamento. O último dos profetas menores. Lembrando que menor não significa que eles eram baixinhos, não significa que eles não tinham, vamos dizer assim, não tinham assim, o mesmo valor que os outros profetas. Fala profeta menor porque a quantidade de texto é menor do que os grandes, né, livros como Jeremias, Ezequiel, que são profetas maiores. Mas tem a ver com a quantidade do texto. E Malaquias, né, já tivemos o capítulo 1, que fala, o povo estava cansado de adorar a Deus, ia na igreja por obrigação, ia na igreja desmotivado, oferecia qualquer coisa para Deus, sobras, restos, sem preparo. Não entenderam que Deus merece o melhor. E lá no capítulo 1 a gente foi desafiado, né? Deus fala assim, dá para o governador dá para o prefeito da sua cidade, dá para o governador que vocês trazem para mim? Né? E Deus fala assim, bom seria se fechasse as portas desse templo aí, porque é muito melhor, né, em outras palavras, é muito melhor um prédio fechado do que uma adoração hipócrita. Malaquias pegou bem pesado na nossa vida, não é, gente? Capítulo 1 ali, Deus dá uma bronca daquelas pesadonas. E na semana passada, meu filho Lucas, né, trouxe aqui o ensinamento, capítulo 2, Deus falando duro com os profetas, sacerdotes, haviam se corrompido, sacerdotes casando e descasando assim, pior do que lá fora, sacerdotes politiqueiros, sacerdote que não trabalhava por amor a Deus, não era um exemplo para a comunidade, suas famílias não eram exemplos, e Deus fala muito duro no capítulo 2. E agora, nós vamos entrar no capítulo 3, ok? Preparado para a gente... Malaquias é pesadão, pesadão, hein? Eu vou até orar antes. Senhor, me ajude nessa conversa, nessa partilha da Tua palavra, que o Senhor fale ao coração do Teu povo. Ó Deus, o Senhor quer nos trazer de volta a uma adoração verdadeira. E, por favor, limpe nossa vida, Pai, e nos ajude a perceber a grandeza da Tua pessoa e como que o Senhor merece o melhor de nós, inclusive agora. Nos ajude a assimilar, a apreender, a perceber na Tua palavra o que o Senhor espera de cada um de nós para sermos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, lá vamos nós. Malaquias, capítulo 3. Vou ligar esse trem aqui, né? Malaquias, capítulo 3. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, ali está 2,17, mas na verdade o texto começa a partir do 3,1, mas eu vou ler o 2,17 aqui, tá bom? O 2,17 eu vou ler aqui, porque... 2,17. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. Lembra que o livro de Malaquias é uma interação? Deus fala, o povo responde? Então, no 2,17, vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? O povo responde, né? Aí Deus responde, vocês o cansaram, dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? O povo aqui, gente, estava se comparando com outras pessoas. Aqui, eles viviam falando assim, os que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor. Ah, de que adianta servir a Deus? Quem está aí vivendo na arrogância, no orgulho, na ostentação, na prepotência? Olha, essas pessoas é que estão bem, estão nadando aí na grana, e eu que estou aqui servindo a Deus, olha o que está acontecendo comigo.
Eles esquecem de que Deus está repreendendo, porque eles tinham essa adoração falsa. Eles não confiavam mais. Eles não tinham relacionamento. Eles queriam um Deus assim, garçom, né? Queriam a prosperidade, mas sem responsabilidade. Eles queriam não Deus, eles queriam só as bênçãos. Será que tem gente assim hoje? Só pensa em Deus na hora do sufoco, né? E ainda é capaz de ficar comparando com os outros e não olha para si. É o que está acontecendo aqui. Aí eles até perguntam assim, onde está o Deus da justiça? Então o capítulo 3 começa respondendo, esse Deus da justiça, que vocês estão esperando, mas vocês não estão preparados para a vinda dele, ele está chegando. Então no capítulo 3, de 1 a 5, está falando da vinda de Jesus. Eu não vou deter muito tempo aqui, porque é um capítulo longo, e meu filho já até entrou aqui nesse 3, de 1 a 5, na semana passada, quando a gente estudou sobre Malaquias. Então, eu vou passar bem rapidamente, tá bom? Nesse capítulo aqui. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro aqui, gente? Ó, aqui já tem uma pista. Que preparará o caminho diante de mim. Nós estamos falando aqui de por volta de 500 anos antes de Cristo. Meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro? João Batista. Porque em Mateus 11, 10, Jesus interpreta esse texto e fala assim, mais ou menos assim: o mensageiro já chegou, conforme disse o profeta, aquele que está preparando o caminho para mim. O mensageiro, gente, era alguém que chegava na cidade e preparava o caminho, porque o rei está chegando. Então, João Batista é chamado o precursor. Ele vem antes da pessoa principal. É por isso que João fala assim, eu não sou digno. E perguntaram, você é ele? Não. Quem é você? Eu sou o mensageiro. Eu sou só a voz que está anunciando que ele está chegando. Arrependam-se. Qual o nome de Malaquias, gente? Malaquias significa o quê? Mensageiro. Então, todos nós somos Malaquias. Você entendeu? Nós não somos mensageiros também? De certa maneira, nós preparamos o caminho do Senhor para as pessoas. A gente sinaliza, olha, Jesus está chegando. Jesus ama você. Quem é você para falar isso? Eu sou só um mensageiro. Eu sou uma testemunha dele. E eu estou aqui para falar que você é muito importante para Deus. A gente não precisa ser pessoa chata, né? Mas quando a pessoa dá liberdade e a gente conquista o espaço, a gente pode falar, ele ama você. E Jesus vai chegar. Qualquer dia desses, o mundo inteiro vai ter uma grande surpresa. Porque a gente vive, gente, tão acostumado no nosso calendário, fazendo planos. Assim era nos dias de Noé. Jesus falou, comiam, bebiam, se casavam, compravam, assim será a minha vinda. E eu não sei porque que eu estou demorando aqui, eu não falei que eu ia ser rápido, vamos voltar aqui, ó. E então, olha só, gente, ó, de repente, lembra que Jesus falou que a volta dele vai ser assim, de repente, num piscar de olhos? Ninguém sabe o dia, tem gente que fica tentando marcar a data, vai ser iminente. A palavra iminente significa a qualquer instante. Olha só, já está falando aqui no Antigo Testamento, que de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para seu templo. Já está falando aqui da soberania de Jesus. Porque o templo é dele. Lembra quando Jesus expulsou os comerciantes do templo? Aí o pessoal pergunta, quem você pensa que é? Eu sou o dono da casa. É a casa do meu pai. Dá licença? Ele veio para o seu templo. E se a gente ampliar o entendimento disso, nós somos a casa de Deus. Nós não somos chamados o templo do Espírito, ele virá para nós. E foi isso que aconteceu. Ele veio para o que era seu. Só que os seus não receberam. Mas quem o recebeu se torna filho de Deus, se torna templo, morada dele. Então,
aqui agora fala do o mensageiro da aliança. Opa, mudou de personagem? Mudou. Já não fala de João Batista. Esse Senhor é o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam. Será que você deseja Jesus? Será que você queria estar mais perto do Senhor Jesus? Aquele que vocês desejam virá. O Senhor dos exércitos. Esse mensageiro da aliança já está falando de algo superior a João Batista. Porque Deus fez um pacto com o povo de Israel, que é chamada aliança sinaítica. Por isso que está falando assim, o mensageiro da aliança. A aliança sinaítica, você pode ler com bastante calma em casa, Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Deus faz um pacto com Israel, que é um pacto chamado condicional. Guarda isso. Parênteses, aula de teologia. Muito bem, meu povo. Sabe o que é a aliança sinaítica? Deus fez um pacto com cláusulas. Se vocês me obedecerem, vocês experimentarão o melhor dessa terra. Se vocês me obedecerem, vai estar tudo dar bem. Na saída, na entrada, vocês serão cabeça e não cauda. E Deus vai falando lá que você fala assim, estou dentro. Coisa legal. É só obedecer, você vai estar na bênção. Agora, capítulo 28. Um foi no Monte Sinai, o outro no monte chamado Gerizim. No Monte Gerizim, as maldições. Por isso que fala aliança condicional. Estava condicionado aqui, obediência. Se não obedecer, o bicho vai pegar. Aí tem as cláusulas da desobediência. Maldito serás na entrada, na saída. A terra não vai produzir. O céu vai ser um céu de bronze. Não vai chover. Vocês vão passar fome. Se na bênção um de vocês persegue 1000, na maldição vocês serão perseguidos, vocês viram formigas, vão esmagar vocês vão ser levados para outra nação, e isso se cumpriu. Que foi qual nação? Babilônia. Lembra? A aula de escola dominical. Como eles não desobedeceram às cláusulas, passaram quantos anos na Babilônia? 70 anos. Seriam dispersos. Lembra disso? Pois é. Gente, nós estamos aqui falando de um povo que tinha uma aliança com Deus. A igreja não está aqui, tá certo? A igreja não está aqui em cenário. Vamos continuar. Agora você entendeu o mensageiro da aliança, que é Jesus? Mas tem outro detalhe que eu esqueci. Essa aliança aqui, gente, depois que Jesus chegou, ele a substituiu por outra. Essa aliança com Israel acabou. A gente não faz parte da aliança sinaítica, nem do Monte Gerizim. Nós fazemos parte de qual aliança, pastor? Da aliança que Jesus inaugurou na ceia. Lembra? Eu agora faço uma nova aliança com vocês. Aquela caducou. Ah, é? É. A aliança agora é no meu sangue. Vocês não precisam fazer nada. Opa! Fala mais, Jesus. Fala mais. Vocês não precisam fazer nada agora, porque eu já vou fazer. O que é que você vai fazer? Eu vou dar a vida por vocês. É a aliança no meu sangue. É o cumprimento de uma aliança que Deus prometeu em Jeremias capítulo 31. Eu vou fazer uma aliança com vocês e vou trocar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Porque antes de você conhecer Jesus, eu também, meu coração era de pedra. Isso é uma linguagem simbólica, tá? O que é um coração de pedra? Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Eu acredito no Senhor, mas na minha vida mando eu. Eu vivo independente. Eu quero ser feliz. Se o Senhor quiser me ajudar, me ajuda. Se não quiser, não me atrapalha. Mas eu sou dono da minha vida. Só que quando o Espírito vem e nos convence que a gente é carente, é pecador, nosso coração é ruim, nosso coração é egoísta, aí você pede, Senhor, muda meu coração. Jesus vem e começa um processo
chamado regeneração. Vai nos transformando mais e mais. Ok? Vamos continuar. Quem suportará o dia da sua vinda? Ué, olha só. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Esse fogo do ourives, um cara que é ourives, que trabalha com ouro, ele pega o ouro e coloca na fornalha quente para sair a escória, as impurezas, as imperfeições. Quando é que o ouro está bom? Quando ele pega a barra de ouro e ele olha e vê o seu rosto, seja ouro, seja prata. Quando ele vê o seu rosto, ele fala assim, está lindo, está sem impureza. Sabe, esse calor que faz o ouro derreter e tirar as impurezas, a gente pode assemelhar com o calor do sofrimento. Quando a gente passa por provação, a gente sofre, dói. E sai de dentro de nós, né, aquele orgulho, aquele nariz empinado, né, aquela arrogância, sai. Aí Deus olha para nós e está nos vendo cada vez mais parecidos com seu Filho. Reflete a imagem de Jesus. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Ele usa até o sofrimento para nos lapidar. E o sabão do lavandeiro, gente, era um produto, eu não lembro o nome dele agora, que limpava a roupa muito suja, deixava a roupa branquinha, limpinha. Os comentaristas falam que o sabão simboliza o sangue de Cristo e o lavandeiro o próprio Jesus. Seria como o ombro total radiante hoje, que deixa a roupa bem limpinha. Porque Apocalipse capítulo 21 fala que a gente tinha roupas sujas e foram trocadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Lindo aquilo lá, né? As roupas sujas simbolizam a velha vida. E as vestes novas, as vestes daqueles que receberam novas vestes, porque foram lavados pelo sangue de Jesus. Não é linda essa figura, gente? Muito bonito, né? Continuando. Ele se sentará como um refinador e purificador de... Já li isso aqui. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Haverá um momento, porque lembra que ele criticou as ofertas que o povo dá? Agora, ele trabalha na nossa motivação para quando a gente ofertar, que a nossa oferta seja agradável. E não oferta de qualquer jeito, com a motivação errada. Inclusive, ofertas agradáveis aqui, cadê? Serão agradáveis ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual? Boa e o quê? Boa e agradável ao Senhor. No Novo Testamento, esse sacrifício sai e entra outro sacrifício. Qual que é? Nós. Sai aquele sacrifício, entra nós. Por que não fala isso? Apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então somos nós. Sai a ovelha do Antigo Testamento, entra a ovelha, que somos nós, que também somos ovelha, só que agora vivo. Aquilo já passou, não precisa mais fazer sacrifício de ovelha. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Epa, mudou o assunto. Não falou da graça? Não falou da purificação? Não falou que ele vai chegar e vai refinar a gente, vai limpar o coração? Por que está falando de juízo agora? O que aconteceu, gente? Eu já explico. Trazendo o quê? Juízo. Sem demora, vou testemunhar contra feiticeiro, adúltero, os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores. Lembra da desigualdade social? Dos vulneráveis, que são esquecidos? Exploram os trabalhadores em seu salário, oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Por que está falando de juízo, falando ao mesmo tempo com a chegada de Jesus como aquele que vai limpar nossos pecados? Para explicar isso aqui, eu vou recorrer a um professor, quando eu era ainda
jovem, seminarista, estudante de teologia, que ele explicou para mim, que me ajudou muito a entender passagens como essa. Ele me explicou o seguinte: o profeta no Antigo Testamento, quando ele está falando do futuro, ele vê as informações juntas e às vezes ele não separa o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois. Nessa narrativa que nós acabamos de ler, a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, e ele mistura com a próxima. A primeira vinda, ele veio como o Salvador. A gente vive na era da graça. Não quer dizer que o Antigo Testamento não tinha graça, mas a graça encarnou, tá certo? No Novo Testamento. Agora vem em juízo. Por isso que Jesus falou assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo. No dia do juízo, você não vai entrar, porque você passou da morte para a vida. Você já viajou para o interior? Você está dentro do carro. Aí você olha as paisagens, as montanhas. Já aconteceu de você ver ao longe várias montanhas, com, né, a parte de cima, o pico das montanhas? Você vê uma montanha aqui, uma montanha lá atrás, uma mais alta atrás, uma mais alta aqui do lado. Aí você pensa assim: estão todas próximas uma da outra. Só que quando você está passando de carro perto das montanhas, você vê que tem uma montanha aqui, tem outra longe. E você de longe pensou que as duas estavam juntinhas. Era assim por isso que o profeta mistura as informações. Ele mistura a primeira vinda de Jesus com a próxima. Então ele não explica esse intervalo. Nós estamos no intervalo, tá certo? A primeira montanha já passou, que foi a primeira vinda. E agora a gente aguarda qual? Segunda vinda. Se ele prometeu que vinha uma vez e disse que virá quando ele foi elevado ao céu, eu virei segunda vez. Até emociona a gente. Por isso que a gente falou, a qualquer hora ele vai voltar. Então ele está contando aqui, gente, as informações assim. Por isso que é bom, aí eu te convido para ir numa escola bíblica dominical e fala com o pastor Paulo. Pastor Paulo, quando vai ter Apocalipse? Quando vai ter os eventos do futuro? Que é o ensino disso é escatologia, a doutrina dos últimos acontecimentos. Aí a gente consegue ver com mais clareza os eventos do futuro. Tá bom? Vamos voltar então para o nosso assunto? Vamos voltar. O Senhor quer abençoar você. Essa é a segunda parte. Ele vai mudar de assunto. Vocês estão comigo? E eu tenho que agilizar agora, porque o capítulo é longo. Já que ele vai chegar, vamos viver com essa expectativa. Vocês estão comigo? Já que ele vai chegar, vamos viver em perspectiva de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Só que agora o assunto mudou. Ele retoma o assunto do capítulo 1. Vai dar uma bronca na gente agora. Aguenta firme aí. Às vezes a gente, quando vai exortar uma pessoa, a gente dá uma palavra de ânimo, depois a bronca, não é? Primeiro a anestesia, depois a cirurgia, tá certo? Então, Deus vai dar uma chamada aqui na gente. Mas eu acho lindo que isso aqui, gente, eu coloquei no positivo, porque Ele quer nos abençoar. E é melhor a gente cair na bronca de Deus do que cair na bronca dos homens. Os homens são cruéis, não é? Mas Deus é misericordioso. O Davi que já falou isso. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Aqui está falando de um atributo de Deus. Qual é o atributo de Deus? A sua imutabilidade. Deus é fiel. Na aliança dele, mesmo o povo infiel, ele continua amando. Lembra de Malaquias, capítulo 1? Eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei, porque Deus é fiel. Continuando. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Deus está falando que aquela aliança não foi obedecida. Estão comigo? Voltem para mim. Olha que convite, gente.
Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Eu acho interessante que ainda hoje, Deus nos convida para um retorno e as pessoas não sabem que estão perdidas. Como assim? Lembra que você exorta um adolescente, fala, eu te amo? Ah, como assim? Se me ama, quero aquele tênis lá, quero aquele celular. Fala que me ama? Esse povo é cínico aqui. Não estou dizendo que todo adolescente é cínico, tá? Mas o povo aqui está com um cinismo que você vê desde o capítulo 1. Como assim? Voltem para o Senhor. Lembra que Deus tinha falado para eles no capítulo 1 que eles eram adoradores que vinham ao culto sem vontade, sem disposição, e trazia animal cego, defeituoso, dilacerado e levava para o altar de Deus? Assim, Deus aceita qualquer coisa, né? Será que tem gente que pensa assim hoje? Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência, né? Para você pensar isso, né? Voltem para mim. Isso aqui, gente, é uma mensagem de arrependimento. Será que a gente precisa ouvir isso hoje? Será que a gente não está desviado? Vocês se desviaram. Está escrito aqui, Vocês se desviaram. Porque às vezes a pessoa está desviada dentro da igreja. Não é porque a pessoa está na igreja que você acha assim, a pessoa está... Não, às vezes a gente tem uma vida independente que a gente não permite que Deus trabalhe no nosso coração. A gente vai numa igreja por obrigação, sabe? Cumprir um mandamento religioso, né? Mas a gente fica impermeável, a sua palavra chega até aqui, aí bate aqui no coração, a gente tem um verniz assim de desculpa, que não permite que a palavra trabalhe, né? Que mude nosso pensamento, nossa ação. Coisa séria, gente, isso. A gente precisa nascer de novo. Volte para mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como volta? Aqui está falando para o povo dele, tá, gente? Povo dele, voltem para mim. Olha o que vai acontecer. Pode um homem roubar a Deus? Deus está falando. Contudo, vocês estão me roubando. Opa! E ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Olha o cinismo. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda. A nação parcial? Toda. Não está falando de sacerdote. O povo. O povo que levava os sacrifícios, né? A nação toda está me roubando. Lembra que a aliança, vocês estão debaixo de maldição? Lembra que tinha maldição na aliança? Se vocês não obedecerem, como é que vocês querem andar na desobediência e contarem com a minha bênção? Não combina. Não combina. Continuando, gente. Tragam o dízimo todo, o dízimo parcial, o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas, a pessoa voltando para Deus, andando em obediência, impedirei que pragas devorem suas colheitas, que Joel vai falar que as pragas são os gafanhotos. Não é demônio não, tá? Era gafanhoto mesmo, que comia as plantações do povo. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Se o povo obedecesse, a terra seria maravilhosa, os vizinhos, as nações, iriam falar, que povo é esse? Né? Como diz o Salmo 126, as nações diziam grandes coisas do Senhor quando andavam na bênção. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, né? Então, gente, vocês perceberam, nós chegamos ao grande capítulo de Malaquias 3, que fala sobre contribuição, dízimos. Deus está falando, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. É sério isso, não é? Eu quero fazer aqui um parênteses
para comentar sobre esse assunto de contribuição financeira. Quem frequenta a nossa igreja sabe que nós não falamos toda semana sobre isso. É raro uma pregação sobre o assunto de contribuição financeira. Porque, na verdade, de vez em quando, a gente separa um mês para falar sobre administração financeira. Não é só sobre dízimos e ofertas. Porque o assunto administração financeira envolve contribuição. Tá certo? Deus não está preocupado com o que sobra para nós. Ele está interessado em todo o dinheiro que chega às minhas mãos. Uma pessoa que não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus, ele não entendeu ainda. Sabe como é que ele pensa? O que eu faço com o meu dinheiro? Essa é uma pessoa que ainda não é discípulo de Jesus. Ou até um cristão que não tem ainda esse conhecimento, essa percepção, essa maturidade. O que eu faço com o dinheiro que eu trabalhei, eu ganhei? O que eu faço com o meu dinheiro? Quando ele é discípulo de Jesus, ele pergunta assim: o que eu faço com o dinheiro de Deus que chegou às minhas mãos? Muda a perspectiva, não muda, gente? Eu sou um administrador. Deus não precisa de dinheiro. Ele já falou em Ageu, capítulo 2, 8, eu sou o dono da prata e do ouro, né? Sabe, o dinheiro fala muito sobre nós. O dinheiro, ele tem uma importância, assim, tão grande na nossa vida, que ele pode se transformar numa entidade espiritual. Uma pessoa que administra mal o seu dinheiro, provavelmente, ela não desenvolve também espiritualmente. Tem um versículo em Lucas, capítulo 16, que eu estou lembrando agora, que tem uma pergunta assim: se com a riqueza de origem injusta, você não é fiel, qual é essa riqueza de origem injusta? O fruto do nosso trabalho vem de um mundo corrompido. Então a pergunta é essa: se você não é fiel com a riqueza que chega às suas mãos, como eu confiarei em você outras riquezas? Como é que Deus vai confiar em nós sobre a realidade espiritual, verdades espirituais, se a gente vive escravizado pelo dinheiro? Porque quem está desorganizado financeiramente, ele vive correndo atrás do dinheiro. Ele entra em dívida, ele fica preocupado, ele fica ansioso. E está sempre correndo atrás do dinheiro. E está sempre aquela vida assim. Então, por isso que a gente acha interessante aprender sobre administração financeira. E eu vou falar 4 pilares da vitalidade financeira que a gente já pregou aqui várias vezes. Eu nem sei porque que eu vou repetir, mas vou repetir. Vamos lá. Os 4 pilares da vitalidade financeira. Eu aprendi isso quando eu era solteiro e me ajudou pra caramba. Primeiro pilar: ganhar honestamente. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então a gente deve ganhar através do trabalho honesto. Não através de nota fiscal fria, mentira, vantagem, mensalinho, mensalão, nada disso. Ganhar honestamente. Segundo, economizar sistematicamente. Viva com menos do que você ganha, para poder sobrar, para você guardar. Guardar para uma emergência, uma situação de saúde, uma situação de manutenção da casa. Economize sistematicamente. Terceiro, invista sabiamente. Saiba investir. Sabe que José mandou para Faraó o recado? Guarda 20%. Se você não consegue guardar 20%, guarda pelo menos 10%, mas guarda sempre um pouquinho do seu dinheiro. Ensina isso para os seus filhos. Ensina isso para os seus filhos. Guarde um pouquinho na época das vacas gordas. E o último, doar generosamente. Falei os 4 pilares aqui. Doar é sobre esse último ponto que eu vou falar agora, porque Malaquias... Por que a gente está tratando desse assunto? Porque apareceu. Está aqui na sequência do livro da Bíblia. Estão entendendo? Tem igreja que fala de dinheiro toda semana. O que a gente faz aqui na hora da oferta é um pouquinho de esclarecimento, mas não é uma pregação, como o Edson fez agora à noite. Já aqueceu a gente, né? Contribuir, não por obrigação, mas com alegria, né? Que é um princípio do Antigo Testamento. Então, meus queridos, eu quero falar aqui rapidamente o que eu creio sobre o dízimo.
Porque não dá para a gente se basear só em Malaquias, porque aqui é uma aliança com quem? Com Israel. Tá certo? Não é para nós. O dízimo é para quem? Para o povo judeu. O dízimo está na lei que Moisés deu. Muita gente pega passagens do Antigo Testamento e aplica como se fosse para nós. Você pode chamar o que quiser de dízimo, de oferta, a gente chama de dízimo na nossa igreja. Não há nada de errado com isso, tá? Mas originalmente foi para Israel. Mas eu quero trazer para vocês aqui o que eu entendo sobre contribuição, conforme juntando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para que a gente trabalha, gente? Para que a gente ganha dinheiro? Sustentar a família, tá certo? O que mais? Guardar um pouquinho, uma reserva, não ser uma pessoa que vive acumulando, né? Insana, acumulando, mas guardar um pouquinho, guardar uma reserva e ajudar os pobres. Quem não trabalha, procure trabalhar para que tenha como acudir o necessitado, diz. Qual é o versículo que diz isso? Efésios 4, 28. Tá certo? Então, nós trabalhamos com essa perspectiva e investir no reino de Deus. Então, o povo tinha se desviado nas contribuições financeiras. Tem pessoas que não querem contribuir na obra de Deus. Por que elas não querem contribuir? Porque tem falsos pregadores do evangelho que exploram a fé da pessoa. Você já deve ter ouvido. Tem igrejas que parecem franquias, né? Parece um comércio assim que se reproduz com a mesma cara, com os mesmos funcionários. Né? Parece McDonald's, né? A própria arquitetura parece uma franquia que se repete, não é? Então, existem os exploradores da fé. Então, tem gente que não quer contribuir e usam isso como desculpa. A pessoa não se envolve na obra de Deus. Porque o avarento, às vezes o avarento é aquele ganancioso que explora a religião e o avarento é aquele que não contribui para nada. Porque para ele está tudo errado. Você já encontrou gente assim? Porque existem os maus, todo mundo está errado. Porque existe um mau policial, todo policial é mau. Porque não existe um bom professor, todo professor é mau. Porque não tem um mecânico bom para ele, todo mecânico é mau. É desonesto. Não tem isso? Tem gente que pensa a mesma coisa sobre a fé. Aí não contribui por causa desse senso coletivo de pensamento. Sabe, gente, tem pessoas... Eu não conheço, assim, pastores ricos. Eu sei de pastores que abriram mão de uma carreira promissora para servir a Deus. O Pedro, do Novo Testamento, ele tinha uma indústria de pesca. E ele abre mão da carreira de pescador e Jesus fala, você vai ser pescador de homem. Quer dizer, ele abriu mão para agora se tornar discípulo de Jesus. Tem um pregador muito conhecido na Inglaterra, chamado Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones, ele era médico da rainha Elizabeth. Top, né? Ele abriu mão de ser médico para se tornar pastor em Londres. E foi um grande pastor. Recentemente eu mostrei uma foto do José Arthur, que era engenheiro nos Estados Unidos, abriu mão da sua carreira para ser pastor aqui nos Estados Unidos. Paulo Mazzoni era engenheiro também. Você talvez conhece alguém que abriu mão da carreira porque foi chamado a algo maior do que a sua carreira o chamou. E tomara que Deus esteja chamando vocês aqui também. Talvez tenha aqui gente que Deus está chamando para ser missionária, homem que Deus está chamando para você se dedicar à obra de Deus, fazer um curso de teologia, ser treinado. Deus está chamando a gente o tempo todo, não é? E às vezes é para o trabalho integral. Tá bom? Nós, pastores aqui da igreja, não temos acesso ao dinheiro da igreja. A gente tem um salário, somos como funcionários. A maioria das igrejas batistas, o pastor é um funcionário. Acho que até na igreja católica o padre também tem um salário, não sei como é que funciona lá. Mas presbiteriano, batista e outras igrejas, o pastor tem... Eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja, administrado pela diretoria, que são diáconos eleitos pela igreja, e quando a gente vai tomar decisão sobre comprar alguma coisa, a gente conversa entre nós e toma a decisão. E eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas só porque algumas pessoas não sabem como é que funciona, né? Tem gente que quer me dar dízimo ou oferta, sabe o que eu faço? Assim, no final do culto, ou esqueceu? Aí eu falo, olha, a Rosi da livraria está ali,
ou o Toninho, que é diácono, entrega para aquela, eu não quero nem pegar, e nem sei quem dá e quem não dá. Nós, pastores, não sabemos. Isso é muito bom para nós. É uma proteção até para nós. Não sei se você contribui ou não. Isso é você e Deus. Tá certo? É isso que importa. Porque tem igreja que faz a lista do nome das pessoas lá. Não é? Mas isso é outro caso. Nós não temos esse costume aqui. Agora, gente, vamos falar aqui. Ó. Tem pessoas que falam assim, o dízimo é do Antigo Testamento, então eu não vou contribuir. Eu não vou dar dízimo, porque isso é coisa do Antigo Testamento. É verdade. Foi uma lei para Israel. Só, gente, que eu quero compartilhar com vocês aqui, Abraão deu dízimo. Isso está lá em Gênesis 14, 20. Não fala que ele dava dízimo sempre, mas fala de um momento pontual que ele deu dízimo. De uma guerra que fizeram lá, ele pegou os despojos e deu para um homem chamado Melquisedeque. Abraão deu porque tinha muito. E foi pontual. Não dá para você fazer uma doutrina que Abraão era dizimista. Ele deu naquele momento. Jacó saiu da casa dele, fugido, brigou com o irmão, saiu com a mão para sempre, uma mão para frente, outra mão para trás. Aí ele fez um voto. Se Deus me der, cuidar de mim e me dar o meu sustento, eu darei o dízimo de tudo o que eu tenho. Abraão deu num momento especial. Jacó deu sem nada, pela fé. É um ato de fé dar o dízimo. Um deu, porque entrou uma grana, e o outro deu como um ato de fé, e que de fato aconteceu, Deus cuidou dele, né? Mas foi uma coisa pontual. Se ele falou, eu vou fazer um voto, ele não era antes. Concorda comigo? Mas era uma prática comum. Tá certo até aqui? Podemos avançar? Até porque o relógio está me sinalizando ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. No Antigo Testamento, todos os dízimos da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, pertencem a quem, gente? Ao Senhor. São coisas consagradas ao Senhor. O dízimo era assim. Para que era o dízimo? Alimentar as famílias, alimentar os levitas, que cuidavam do tabernáculo, e cuidado dos pobres, órfãos e estrangeiros. Está certo? Eram 3 dízimos, não era um só. Tinha o dízimo dos levitas, eu não tenho tempo para ler as passagens. Dízimo dos levitas. Os levitas eram professores, instruíam com a lei. Quando as pessoas tinham dúvida, o que fazer, o que não fazer, brigava, chegava para o levita resolver a questão ali, fazer o sacrifício, limpar o templo, cantar, ensaiar, adorar a Deus. Eles faziam de tudo, nem tinha terra, porque era tempo integral, os levitas, tá? É o salário deles. Dízimo das festas e dízimo cada 3 anos. Os estudiosos e matemáticos fazem um cálculo que o dízimo no Antigo Testamento era por volta de 23,3%. Olha só, não era só 10%. Se for para a gente seguir a risco o Antigo Testamento, deveríamos contribuir 23,3%. Vocês estão entendendo? Agora, tinha o dízimo que é a alimentação das famílias. Tinha um dízimo que eles faziam uma grande festa. Todo mundo comia, os levitas comiam, o sacerdote comia, era aquela maior alegria, não tinha nada de obrigação assim, de dar para Deus era todo mundo. Se eu for trazer isso para os dias de hoje, você que dá o dízimo, que contribui na obra da igreja, você desfruta do seu dízimo. A manutenção desse prédio, são mais de 2.000 metros quadrados de área construída. De vez em quando tem que pintar, tem funcionários, tem limpeza, tem ar-condicionado, tem energia elétrica, tem funcionários, tem o salário dos pastores. Você percebe que você desfruta de tudo isso? Quando às vezes tem um evento que tem lanche, a igreja custeia, aniversário da igreja, sabe? Coisas assim. Então a gente, de certa maneira, é como assim, a gente está desfrutando daquilo que a gente contribui e vem para nós como retorno. Tá certo? A gente não pagou funcionário para cuidar do acampa dentro. Se você fosse pagar o cuidador, quanto seria para cuidar das crianças de sexta até ontem? Quanto seria isso aí? Então, aqui é nosso, não é de ninguém, no sentido assim, não é de uma empresa, aqui é da nossa igreja, da nossa comunidade. A gente desfruta daquilo que a gente cuida, daquilo que a gente dá. Você está entendendo isso? Então, deixa eu avançar.
Novo Testamento, olha o que Jesus fala sobre dízimo. Jesus, hein? Estão comigo? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, até da horta, né? Endro é um tipo de tempero, cominham, mas tem negligenciado. O que significa negligenciado? Tem omitido, tem deixado de fazer os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Quais coisas? Justiça, misericórdia e verdade, sem omitir aquelas. Aquelas se refere ao dízimo. Deu para entender? De que adianta você dar o dízimo, mas você não tem compaixão? Você é uma pessoa dura. Você é uma pessoa religiosa. Você dá o dízimo até da hortaliça. Se você acha R$10 na rua, você dá o dízimo até dos R$10. Mas você não tem compaixão, você não perdoa. Você é uma pessoa dura. Você não aceita que alguém chame a sua atenção. Para que isso? Então Jesus está condenando a hipocrisia, mas ele não está deixando de apoiar o dízimo. Tá certo? Mas vai no meu raciocínio. Jesus está no Antigo ou no Novo Testamento? Ele está um pé no Antigo e um pé no Novo. Tá certo? Aí ele inaugurou o quê? A nova aliança. Tá certo? Vamos avançar. O dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento? Eu estou provocando vocês. Olha, o Novo Testamento. Jesus falou assim: vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. Eu, porém, aqui ó, no mesmo versículo, eu, porém, vos digo que basta você odiar, você mata. Que João repete, ó, 1 João, quem não ama seu irmão, quem odeia é homicida. É mais responsabilidade no Novo Testamento ou no Antigo? Me responda. No Antigo, não matarás, você enfiar a faca na pessoa. No Novo Testamento, Jesus falou o quê? Basta você odiar, você mata. O assassinato acontece aonde? Dentro do coração. Tem gente aqui que já matou o outro. Até eu. Quem de nós não teve raiva de alguém? A gente tem que pedir perdão para Deus, não é? O Novo Testamento amplia, aprofunda a lei. Estão comigo? Olha outro versículo. Há vários, tá? Eu só peguei 2. Não adulterarás, Mateus 5, 27. No versículo 28, quando você olha para outra pessoa que não seja seu marido, que não seja sua esposa, só de desejar, você comete adultério. No Antigo Testamento, adultério era a prática, era o ato físico. Jesus fala que basta você desejar, você comete adultério. Será que a gente tem que ser mais responsável no Novo Testamento ou no Antigo? Segundo esse critério de Jesus, no Novo. O Antigo Testamento, os judeus estão na infância espiritual. Nós estamos no Fundamental 2, ou no ensino médio, comparado com os judeus. Nós temos a Bíblia completa. Eles tinham a lei e os profetas. Eles tinham a Bíblia incompleta. Vocês estão me entendendo? Nas epístolas não falam sobre dízimos. Por que será, gente? Há uma menção em Hebreus que Abraão deu para Melquisedeque e que Jesus não é sacerdote levita, é sacerdote segundo Melquisedeque. Há uma menção, mas não há, assim, uma ordenança. Mas o que eu entendo agora, gente? Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu e a Sandra decidimos doar, no mínimo, o dízimo. Por quê? Porque a gente decidiu isso porque meu coração é egoísta. Meu coração é enganoso. Se eu for seguir assim, já que o Novo Testamento não está exigindo, eu vou dar conforme meu coração. Olha, aquele conforme meu coração é oferta.
Era uma oferta que foi levantada para umas igrejas pobres da Macedônia. Ali é oferta. Oferta é uma coisa, dízimo é outra coisa. O princípio no Novo Testamento é de generosidade. Quando Jesus fala para aquele rico que ele devia doar tudo e segui-lo, ele tinha que doar tudo, não foi? Quando a viúva doou as moedas, ela não deu, ela deu tudo o que ela tinha. Então, no Novo Testamento, a doação é tudo. Em Atos capítulo 5, o cara vendeu o terreno e ele até mentiu. Falou que estava dando tudo, mas ele estava enganando a igreja. Lá em Atos capítulo 5, um casal enganou, não falou a verdade. Então, o princípio no Novo Testamento é que o dízimo é um começo. Então, tem gente que dá 20%, dá 30%, dá 40%. É isso a pessoa que decide. Então, como meu coração é enganoso e egoísta, eu e minha esposa damos, no mínimo, o dízimo. Não há nada de errado você falar, não é uma oferta, tá bom, você pode chamar de oferta. Mas o princípio da Bíblia é generosidade, é regularidade, sempre, sempre. É proporcional, fala, e com alegria. Esse é um princípio que tem vários versículos que falam sobre isso. Olha o que Jesus falou. Se a justiça de vocês não for muito superior, lembra que os fariseus davam dízimo de tudo? A justiça de vocês, se não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, vocês não têm que ser simplesmente religiosos. Vocês têm que viver integralmente para Deus. Eu não quero só o dízimo. Aliás, Deus não quer nem o dízimo. O dízimo é para nós, né? A gente não joga para cima. Ó, Deus, eu já vi esse caso. A pessoa fala assim, eu vou dar para Deus. O que ele pegar é dele. Não é assim. O dízimo é para nós. É para a expansão do reino. Sabe, a gente quando participa da obra de Deus, tem missionários. Quantas pessoas doaram dízimos e dízimos e dízimos? Nossos irmãos norte-americanos compraram esse terreno para nós. Mandaram dinheiro. E na época era assim, eles mandavam $1 e pediam $1 para nós. E foi bom isso, né? Para a gente não ficar só esperando que os outros dão para nós. Você acha que esse prédio aqui foi um helicóptero que foi andando com o prédio aí foi e colocou o prédio aqui? Gente, aqui tem história, aqui tem sangue, tem suor, tem gente que se machucou. Tudo fruto das pessoas. E depois que contribuiu aqui, foi para novas igrejas, que a gente envia para outras igrejas, para missionários, para manutenção daqui. Então, quando a gente ama a obra de Deus, a gente se envolve. Então, queridos, aí no final do capítulo, vamos caminhar agora para o final do capítulo. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto, o que a gente tem falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Eles voltaram àquele assunto do capítulo 2, ó. Felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos o que desafiam a Deus. Eles estão falando assim, ó, tem gente aí aprontando, fazendo besteira, com a vida aí na criminalidade, na desonestidade, na corrupção, e Deus não faz nada. De que adianta servir a Deus? Você já passou por isso? Puxa vida, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me desamparou? Mas Deus sempre trabalha com os poucos. Aqueles que temiam o Senhor. No meio daquele povo ali, gente, com essa mentalidade de religiosidade, conversavam uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Será que Deus está ouvindo com atenção as nossas palavras? Quando a gente conversa sobre a obra dele, sobre as nossas motivações, sobre o que significa a nossa fé. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Sabe que na Bíblia tem um livro chamado o Livro da Vida? Desde o Antigo Testamento fala sobre ele. E lá em Apocalipse fala, ficarão de fora aquele que não tem um nome no livro da vida. Você já tem seu nome no livro da vida? É uma boa pergunta, hein? Seu nome está lá?
Como é que meu nome pode ser escrito no livro da vida? Quando você se arrepende, quando você se volta para Deus, pede perdão e convida Jesus para entrar na sua vida. Você não vai entrar em condenação. Ele falou. Seu nome é escrito no livro da vida. Isso é uma notícia mais importante. De tudo que eu falei aqui, gente, ter o nome escrito no livro da vida, meu Deus, que alegria isso. Ó, no dia que eu agir, está falando de novo da volta dele, abriu o assunto com a volta e está fechando agora com a volta. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Esse remanescente, esses que estão buscando a Deus, meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhes obedece. Então vocês verão, guarda esse versículo, a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem muita coisa errada nesse mundo, mas aguenta firme. Um dia você vai saber que há uma diferença entre o justo e o injusto, quem serve a Deus e quem não serve. Há uma esperança para você. Queridos, vamos, enquanto os músicos estão chegando, eu vou finalizando tudo que a gente ouviu, né? Essa frase aqui, ó, para todos nós, tá? Considerem o futuro, convertam-se dos maus caminhos, tenham vida transformada, sejam adoradores e a certeza de que vale a pena permanecer no caminho do Senhor.